Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho, pela participação, pela atenção. A minha cara está meio amarelada, mas não tem problema não, faz parte. Então, uma hora a gente consegue acertar isso. Muito importante é a lição que será trazida hoje, que é muito interessante, bem atual, bem vívida. Convido os irmãos a meditarmos até, não só reflexionar, mas meditarmos, entendermos o que nos traz de tão interessante essa lição de hoje. Então, mais uma vez, Jesus abençoe, que esse domingo tenha sido maravilhoso para vocês, que essa semana esteja se abrindo, iniciando de uma melhor maneira e que amanhã as coisas se resolvam. Que hoje nós possamos compreender nossas situações para que amanhã essas situações encontrem o seu término. Situações ruins, as boas que perdurem por muito mais tempo. Então vamos à nossa leitura, vamos ver o que o Divaldo, nos traz através da Joana. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 63. As coisas mais importantes da vida somente são valorizadas depois que passam ou se as perdem. Na maior parte das vezes, as pessoas vivem sob automatismos, sem valorizar estes inestimáveis recursos divinos. A saúde, o sono, a razão, os fenômenos digestivos, a respiração, os órgãos dos sentidos, os movimentos. São tesouros colocados por Deus a teu serviço e não te dás conta da sua grandiosidade, gastando-os com sofreguidão, para adquirir outros bens que são secundários. Para pensar no significado de cada um destes dons, e resguarda-os dos fatores que os consomem. Então, que lição é essa que a Joana nos traz? Que é o nosso momento, é o nosso pensar, é o nosso modo de viver. Então ela inicia logo aqui em cima, As coisas mais importantes da vida somente são valorizadas depois que passam ou se as perdem. Isso é um ditado popular, Eu era feliz e não sabia. Aquilo que eu tinha, eu reclamava. No passado eu reclamava daquelas situações e agora tem nem o que reclamar. Mas é verdade isso? Reflexão. Vamos... como se fosse aquele novelo de lã emaranhado. Vamos puxando os fios. Ver se a gente consegue comprovar essa verdade ou a gente refuta ela de uma vez. Será que a gente não valoriza a vida? Será que é culpa de nossa, eu ia botar de uma coisa, mas uma culpa nossa de não valorizar? Ou a culpa da situação que a gente se encontra, das situações que nós vivemos? Não há muito o que fugir nesse pensamento, nem muito o que explorar. Não, nós não valorizamos as coisas. Ponto. Mas não vamos aqui simplesmente dizer que nós não damos valor, que nós não compreendemos. Vamos aprofundar, vamos refletir, vamos trazer isso para a tona, vamos tentar descobrir o porquê. Quando algo acontece em nossa vida, qual é a primeira coisa que nos vem à mente? Reagir a isso. Dificilmente, quando algo acontece, a gente para
Não, calma aí, deixa eu pensar por que isso está acontecendo. Não vou dizer que não acontece, mas é muito, muito raro as pessoas que pensam nas situações que estão acontecendo. Até porque vivemos uma vida muito corrida, muito atribulada, e a gente precisa estar sempre atento a tudo. Então, podemos pensar desse modo? Podemos viver a vida nesse impulso? Não podemos. Mas é uma situação de momento que nós passamos. Por isso que a doutrina espírita vem até os nossos corações a nos dizer que há algo muito maior além do que está estabelecido. Existem entrelinhas e existem situações muito, muito interessantes. Nós vivemos uma época de bate-pronto. Eu ainda não achei um termo interessante para a nossa época. Quando eu achar, eu compartilho com vocês. Mas nós vivemos uma época de imediatismo. Essa é uma palavra que mais se aproxima do que nós vivemos. Então, se a coisa está errada, vamos fazer isso para dar certo. Se a coisa está certa, vamos fazer assim para ela continuar funcionando ou então melhorar. A gente não para. A coisa está errada, mas por que está errado? Não é porque a gente já sabe que alguma coisa está errada, mas o que causou esse erro? O que motivou? Quais situações? Alguns de vocês vão falar, Dan, pelo amor de Deus, eu não tenho tempo para isso. E isso se tornou uma prática na nossa sociedade. Eu não tenho tempo. Realmente eu não estou aqui desdenhando ou desfazendo os compromissos de ninguém. Eu sou uma das pessoas que utilizei muito dessa frase. Essa frase não está errada, não. Uma vez, em um curso, eu havia virado à noite num trabalho, na empresa, eu e um amigo, e logo no dia seguinte havia um curso que o chefe queria que nós participássemos. O curso era de administração do tempo. Não era o nome administração, mas ele tocava nesse tema. Eu e esse amigo chegamos já com os 2 pés na porta, porque, caramba, trabalhamos uma noite inteira. Havíamos trabalhado um dia inteiro. Era um domingo. Nós fomos para a empresa, né? A gente prestava o serviço. Chegamos lá às 9 da manhã e saímos no outro dia às 8 da manhã e fomos para esse curso. Estávamos exaustos, cansados. E a pessoa vem falar sobre administração de tempo para 2 pessoas que estão com o seu tempo completamente bagunçado. E nós nos tornamos muito refratários a todas as ideias. E nos sentíamos cobertos de razão. E não estávamos errados. Lógico que não. De certo que a abordagem da pessoa também não estava a mais correta. Porque nunca se tenta impor aos outros os nossos pensamentos, as nossas crenças. Porque elas servem muito para nós. Passado alguns anos, poderia até dizer décadas, eu passei a ver que aquele pensamento, aquela pessoa, estava com razão. Não quer dizer que eu não estava trabalhando muito, não quer dizer que eu não estava sobrecarregado. Estava trabalhando muito. Mas, por vezes, eu estava repetindo muitos erros. Erros que... Erros que eu poderia minimizar
e valorizaria muito mais o tempo. Talvez tendo um modo de proceder, de pensar, mas para isso precisou de tempo. Então, voltando, dado esse exemplo, voltando ao pensamento, não quer dizer que eu ou você estejamos errados em nossos pensamentos. Você trabalha muito, você tem uma sobrecarga, não nego, mas essa sobrecarga de trabalho não poderia ser amenizada com alguns procedimentos, algumas mudanças, uma organização da qual você possa, não vou dizer resolver, mas amenizar um pouquinho disso. Às vezes, prioridades na vida como eu preciso descansar, eu preciso ver uma televisão, eu preciso fazer... Talvez se sobreponha uma noite de sono mais restauradora. Eu digo isso aqui para mim mesmo, porque eu tenho um problema sério com esse tal de sono. As situações que nós vivemos na vida são tão intensas que existe um termo que é a tal da visão de túnel. Aqui vai mais um pouquinho de conhecimento, não é inútil, mas aquele conhecimento esdrúxulo. Na natureza existem diversos seres, né? Os predadores e as presas. Normalmente os predadores têm os olhos virados para frente, nós, né? As presas normalmente têm os olhos virados para o lado, como o cavalo, tílopes, coelhos e assim por diante. Então, ao caçador, ao predador, existe uma coisa chamada que é um hiperfoco. Quando ele vê uma presa, a visão dele se afunila, como se fosse um túnel. Ele não vê mais nada em volta. Ele apenas enxerga aquele... Isso é o que os cientistas dizem, eu estou apenas repetindo. Se estiver errado, por favor, me corrijam. E eu adoraria aprender. Mas é uma explicação bem interessante. E acontece conosco quando a gente está nervoso ou quando a gente está muito focado no problema. Essa visão de túnel, na hora da caça, ela se torna algo bem objetivo. Quem de nós, quando não tomados pela raiva, nós agimos de uma maneira que a gente não enxerga mais nada em volta? É tão comum a gente numa fila de banco, a fila demora, um começa a reclamar, outro reclama, nosso horário estourando e a gente começa também a reclamar. E daqui a pouquinho a gente não vê que a fila já andou, não vê que a coisa, não vê que está acontecendo alguma coisa diferente, não vê que a gente está se descompensando. É um tipo de percepção que nós perdemos. E isso tem algo a ver com essa primeira frase, esse primeiro parágrafo. Os demais vão apenas repetir tudo isso que eu estou criando, toda essa narrativa que eu criei, para a gente ir entendendo. Porque dizer para vocês que vocês têm o tempo necessário, que vocês têm as necessidades necessárias, tem tudo necessário na vida, é muito cruel e fantasioso da minha parte. Fantasioso não porque vocês não tenham, temos, mas porque como a gente cobra de uma criança que está se divertindo lá no brinquedinho dela, ela seu tempo já deu, vamos embora. O que ela vai falar? Me dá um momentinho, dá um minutinho. Não é assim? Nós somos semelhantes.
quando nós estamos trabalhando e o nosso chefe, ele nos dá tarefas tão difíceis de serem feitas, tão complexas, que muitas vezes a gente não tem como se preparar antes. E a gente vai fazendo da melhor forma que a gente acha. E como deu certo ou como funcionou daquele jeito, nós criamos mecanismos de automatização para a gente repetir. Sempre que vem aquela tarefa, a gente vai repetindo. E é exatamente o que fala segundo parágrafo. Na maior parte das vezes, as pessoas vivem sobre automatismos sem valorizar estes inestimáveis recursos divinos. Nós somos vítimas de algo muito cruel. Uma vez eu estava fazendo uma palestra e eu percebi que ela tratava exatamente desse tema de automatismo, né? E eu percebi que nós vivemos sobre um ditame muito forte. Eu achei aquilo muito, muito ruim, muito estranho. E eu fui conversar com um professor que havia feito um curso, e ele falou assim para mim: olha, vem fazer um curso presencial. Aí paguei lá um valor e fui fazer o curso, e ele, nesse curso, uma das coisas explicadas era isso. Nosso cérebro, a nossa mente, o cérebro é a parte física, a mente, vamos supor que a parte virtual, não é virtual, mas é o hardware, né, e o software. Então, nosso cérebro, ele tem milhões de neurônios, uma rede nervosa imensa para dar conta de batimento cardíaco, para dar conta de digestão, dar conta, né, de temperatura corporal, dar conta de incômodos, de dores. Isso só dentro do sistema nervoso. Olha a quantidade imensa de questões que nosso cérebro ele tem que monitorar. Soma-se a isso, né, as outras percepções auditivas, olfativas e visuais. A quantidade de informações que o nosso ouvido está captando, que nós, talvez na parte consciente, não estejamos percebendo, mas elas estão chegando. E o cérebro está tratando ela. Nosso nariz está percebendo vários odores. Nós não damos atenção, não sei que seja algo que chame atenção, mas o nosso cérebro está processando isso. O nosso olho, ele tem um campo visual, que é o periférico e o central. Ele está gravando tudo, está registrando tudo através dos nossos bancos de memória, né? Olha a quantidade imensa de informações, o volume gigantesco de sensações, informações, de todos esses sentidos trabalhando. E imagina se nós, conscientemente, lidássemos com isso. Nós ficaríamos pancados, né? Ficaríamos atordoados com esse volume gigantesco. Então, o que acontece com o nosso cérebro? Nós temos uma parte consciente, uma parte subconsciente. Isso é tratado no livro No Mundo Maior, se eu não me engano. Acho que é no capítulo 3. Eu tenho essa referência porque é a casa mental. Eu usei vários temas, né? Eu achei interessantíssimo. Então, é uma explicação.
como eu não posso trazer para vocês uma informação científica simplesmente, mas que não tem um relacionamento com a parte espírita, né? A nossa reflexão se baseia também não só no conhecimento científico, mas também no conhecimento espírita. Então, é dividido. E nesse curso, o professor falou que em torno de 5% no máximo, uma pessoa extremamente perceptiva, é de 3% a 5%, no máximo 6%. São testes que foram feitos, é lógico que não é uma conta precisa, mas varia. Que nós interagimos, nós registramos. Os outros 95%, ou mais, um pouquinho mais, um pouquinho menos, quem registra é o nosso subconsciente. Ele vai tratando e vai guardando. O que o subconsciente faz? Ele sabe que a nossa parte consciente, ele é uma parte nobre. E dentro da nossa consciência, nós, seres humanos, nós temos a razão, percepção, nós temos nossa ética, moral, tudo envolvido ali que vai levar ao raciocínio. Então, para se raciocinar algo, leva-se muito tempo, muito tempo. Muito tempo que eu digo, tá, gente? É relativo à parte do instinto, tá? São frações de instantes, né, que nós pensamos e reagimos, mas nós pensamos, né, nós raciocinamos. A reação é instintiva. Isso está dentro do nosso consciente, ele apenas armazena e vai criando automatismos. E vai automatizando as situações. Para que essa parte de raciocínio ela seja preservada, que nós tenhamos o nosso computador mental mais livre e a gente vai delegando essas outras funções mais automatizadas para serem tratadas por outros computadores, por outras instâncias do computador. Aí o que acontece é que ela toca que nós vivemos sobre esses automatismos. Porque o que acontece? Eu saio de casa, eu acordo, vou escovar meu dente. Você, quando acorda e vai escovar seu dente, você acorda, você está percebendo todos os odores, você está sentindo, a não sei que seja algo que chame uma atenção, mas você já está pensando lá no trabalho, você já está pensando em outra situação. Você sabe quantas vezes você escovou o dente, quantas vezes você mexeu a escova, você sabe quantas vezes você penteou o cabelo, você sabe se você lavou o seu rosto primeiro. Tudo isso são automatismos que nós vamos criando. Raciocínio, por exemplo, eu vou escolher alguma coisa para comer no café da manhã, eu vou abrir a geladeira, ali eu vou ter que raciocinar para saber o que tem, o que não tem, mas como prepara, etc. Uma coisa muito interessante, a gente às vezes está pensando num problema, a gente vai andando na rua, quando vê, a gente já andou quase tudo, e a gente não sabe se a gente atravessou a rua, se não tá, mas chegamos vivos, chegamos bem. Quer dizer que o nosso subconsciente processou, ele soube nos tirar do perigo, soube nos ajustar. Então, essas partes automáticas, elas começam a dar muita visibilidade. Nós começamos a trabalhar muito na parte automática. E quando nós trabalhamos na parte automática, nós voltamos lá para o primeiro parágrafo, cá em cima. As coisas boas que acontecem, as coisas importantes, nós perdemos. Vocês querem ter um exemplo? Veja aquele filme Clique. Fala mais ou menos nisso. Apertar o controle remoto, toda vez que tem alguma coisa repetitiva, aperta o controle que o controle ele aprende e só repete depois, você só volta para a parte boa. Então, quando nós entramos nos automatismos, nós perdemos muita coisa boa no meio do caminho. E o que nós automatizamos? Raiva, mágoa, remorso, tristeza, rancor, insatisfação, indignação. Tudo isso nós vamos automatizando. Acontece uma coisa, mas a vida está uma droga. Pronto, já joguei tudo no automatismo, está tudo por conta da vida. Acontece um acidente, eu tropeço em algum lugar,
Ah, mas olha, eu sou uma pessoa que tem muito azar. Tudo comigo dá errado. Automatismo de viver reclamando. E automatismo é algo que nós podemos lidar com isso. Nós podemos quebrar. Porque é automatismo. Nós tiramos do automático. Por exemplo, piloto de avião, um piloto de Fórmula 1, uma pessoa que faz alguns serviços manuais, pessoas que têm serviços repetitivos, elas trocam esses automatismos. Ela gera novos mecanismos saudáveis de tirar a reação instintiva para uma reação pré-raciocinada. E é onde a gente começa a ganhar bastante... O tempo está se esvaindo, o assunto é bom. É onde a gente começa a perder muito dessa... ganhar, né? Muito dessas situações em que perdíamos passado. Aí as pessoas vão para uma casa nova, entram lá num grupo espírita. Minha vida agora melhorou muito. Não melhorou porque simplesmente está dentro da casa, mas melhorou porque você se deu a oportunidade de ver a vida de uma maneira diferente, de quebrar alguns automatismos e reiniciar uma nova forma de pensar, uma nova forma de raciocinar. E ela continua: a saúde, o sono, a razão, os fenômenos digestivos, respiração, tudo isso que eu falei para vocês, vai tudo para o subconsciente, né? São tesouros colocados por Deus a teu serviço e não te das contas da sua grandiosidade, gastando-os com sofreguidão para adquirir outros bens que são secundários. Então, alguém aqui pensa para fazer digestão? Não, agora o estômago libera o ácido. Isso é interno, mecanismos automáticos. A respiração, tudo isso ali, sensação, tudo isso aí são automatismos criados como resposta a estímulos. E isso aí deveria ser melhor tratado por nós. Eu estou com frio, a pele está... não aguento, está muito gelado. Está frio, ok? Fala assim, não, mas dá para suportar, vamos lá. Ter paciência no trato, ter tranquilidade em entender uma solução. Porque quando a gente se desespera, a gente já perdeu a questão. Quando a gente se coloca numa situação de realmente tirar o controle da nossa mão, a gente já perde as oportunidades. Uma dor que a gente sinta, meu Deus, não estou aguentando, é muita... Você já está jogando para o seu subconsciente para ele tratar aquilo, e ele vai tratar da maneira mais fria e passional possível. Então, passional não, desculpa, mais fria e impessoal possível. Então, pensemos nessas oportunidades que nós temos como grandes oportunidades de mudarmos nosso jeito de pensar e de ver a vida. Então, às vezes a gente vê uma mesa farta e fala assim, não vou ter amanhã, vou comer tudo porque eu não sei... E acabamos nos empanturrando, gerando desconforto para o nosso sistema, porque nós não tivemos um pouco de cautela. Eu preciso viajar porque eu não aguento mais ficar, e torna-se aquela ideia fixa, porque tudo dá errado porque não viajou. E a vida é ruim e não se satisfez. Então, ela continua. Para a pensar no significado de cada um destes dons e resguarda-os dos fatores que os consomem. O que é importante para você? Qual é a parte mais importante da vida? É a dor que você está vivendo? O sofrimento que você está passando? A raiva que você está tendo?
todo mundo vai ter um mecanismo para mudar. Cada um tem um jeito. Que eu converso muito com vocês, com as pessoas que vêm me procurar. Eu não tenho fórmula mágica. Eu acho que não existe uma fórmula mágica. Existe um processo mágico. Mágico, pode dizer, mas é um processo do qual nós podemos encaminhar, que é o da compreensão. Quando nós saímos daquela ideia ilusória de um romantismo da religião, que tudo é Deus. Deus isso, Deus aquilo, Deus isso, Deus não sei o quê. E a gente passa a assumir não só um Deus, mas uma entidade, um ser, e não uma coisa. Quando nós começamos a perceber que o mundo é todo interligado, que as pessoas que nos cercam fazem parte de um grupo muito seleto e muito importante. Porque quando entendemos que Deus é soberanamente justo e bom, Ele não vai botar pessoas ao nosso lado que não sirvam para nos educar, nos ensinar. Terão pessoas que irão nos aconselhar e terão pessoas que irão tripudiar. Depende da necessidade, qual a prova que nós estamos passando. Deus não permite que o nosso corpo adoeça simplesmente para satisfazer a vontade dele. Nós temos parcela de culpa, seja direta ou indireta, diretamente nessa encarnação por excesso, por erros, e de encarnações anteriores como as expiações, como provas que trazemos. Quando nós tentamos olhar a vida de um ponto diferente, refletir e raciocinar, por isso essa reunião, eu pensei num nome que é capaz de mudar nosso modo de ser, que são reflexões. Quando nós passamos a reflexionar, meditar, a entender a vida, não é que ela vai se tornar um mar de rosas, mas ela vai se tornar muito mais agradável do que é. Às vezes nós estamos enjoados, cansados de uma pessoa, de uma situação, mas quando nós entendemos por que aquela situação, aquela pessoa, aquilo ali está, nós passamos a suportar de uma maneira diferente. Porque a gente passa a compreender o motivo daquelas situações. E eu sei, amanhã tudo começa. Talvez agora, nesse momento, enquanto eu estou falando, você já está preparando o seu trabalho para segunda-feira. Você está pensando no que você vai fazer, como você vai fazer. Não está errado. Quem seria capaz de dizer que está errado? Talvez o próprio Deus. Mas nem Ele, soberanamente justo e bom, é capaz ou vê essa necessidade de interferir em nossas vidas. Utiliza-se de muitos outros mecanismos para nós nos desarmarmos. Para dizer para você, para mim, que existe uma maneira melhor de lidar com a situação. Que a transformação não vem, vou fazer de tal jeito que é mais fácil. Talvez. Mas talvez quando a gente pensa que há coisas que a gente faz em excesso, ou há coisas que a gente pode fazer que seriam mais fáceis, de um jeito melhor, a gente começa a olhar a vida de uma maneira diferente. Mesmo que você, depois de refletir muito, de compreender muitas coisas, entenda que o que você faz é o que tem que ser feito. Mesmo assim,
Você vai mudar o seu modo de pensar, porque você reflexionou e você entendeu que o que você faz é o melhor. Mas sempre mantenha aberta a mente para saber que daqui a pouco haverá uma tecnologia diferente, haverá algo diferente que possa estar à sua disposição, que lhe irá facilitar a vida. Pensa nisso. Reflete. Porque Deus é bom o tempo todo. Deus nos dá sempre novas ferramentas. Deus nos dá sempre novas oportunidades. E o texto foi muito claro. Não percamos essas oportunidades porque ainda estamos insistindo no jeito antigo de fazer as coisas. Viva. Viva bem. Viver vale muito a pena. Viver é algo maravilhoso. Aproveite cada situação. Não peça para Deus tirar as dificuldades. Peça para que Ele lhe dê forças, nos dê força, nos ajude, nos auxilie e nos fortaleça sempre. Vamos à nossa prece? Hoje, de novo, estourei o tempo. Mas tá bom. Amado Mestre Jesus, divino amigo, obrigado por essa oportunidade tão grande, por esse carinho tão grande, por todos esses mananciais de ensinamentos que vêm de todas as partes, seja pelos livros, seja pelas intuições que os espíritos superiores nos trazem dia a dia, a nos dizer que somos todos filhos de nosso Pai, a nos dizer que a alegria está nos cercando o tempo todo, que devemos levantar a nossa cabeça, nos perdoar pelos erros que cometemos, nos momentos em que nós não compreendíamos. E à medida que nós agora aprendemos, nós nos perdoamos por ter vivido na ignorância, mas hoje passamos a fazer de maneira diferente, resgatando os compromissos passados, os débitos contraídos, promovendo uma sociedade melhor, uma vida melhor, ajudando, fortalecendo, seja com palavras de ânimos, seja com gestos de carinho, de boa vontade, seja com a nossa presença, ou mesmo com a nossa ausência, para não criar mais dificuldades. Que possamos, Senhor, pegar as rédeas de nossas vidas, dominar esse ser ainda tão confuso e controverso que nós somos, nos dar a oportunidade de escolher e decidir melhor, Senhor. Obrigado pelo apoio, pelo amparo, por essas lições trazidas. Que o Senhor abençoe a vida nossa, nossos momentos, nossa família, todos que nos cercam. Que nos seja dadas oportunidades e que tenhamos a consciência de aproveitar cada uma delas. Que essa semana, Senhor, que se inicia, seja uma semana repleta de muita paz, de muito amor, de muita luz, de muita esperança em nossas vidas. E que tudo que venha nos suceder seja sempre pelo amor, pela misericórdia e pelo carinho de nosso Pai. Assim seja, Senhor. Muito obrigado. Uma semana maravilhosa para todos nós. Graças a Deus.